Bom dia, irmãos da Igreja Batista Central em Ilha Solteira. Nós estamos começando agora a nossa live da Escola Bíblica Dominical. E dois avisos. Primeiro, nós estamos dentro do templo fazendo um teste, porque nós também já estamos nos preparando para fazer os nossos cultos quando voltarem a ser presenciais. Nós estamos nos preparando para transmitir os cultos, né? Então, hoje de manhã está sendo um momento de teste. Outro aviso é de que nós não estamos tendo condições de transmitir pelo Instagram hoje de manhã. Então, não vai ter transmissão pelo Instagram. Então, todos os irmãos terão que assistir pelo Facebook, ok? Este aviso está sendo colocado no grupo da igreja e os irmãos vão poder acessar pelo Facebook. E se tem alguém aí na sua família que só tem Insta e não tem Facebook, então procura alguém aí com Facebook, sempre alguém tem, e entra pelo Facebook aí para poder participar da nossa escola bíblica dominical. Ok, meus irmãos? Eu quero começar orando e eu acho que para os irmãos poder interagir, eu tenho aqui o pastor Klaus e o irmão Paulo Tchê. Eles estão na mesa ali controlando todas as coisas. Estamos transmitindo por 3 celulares. E vocês vão ver essa movimentação acontecendo com os irmãos aqui. E vocês podem dar o seu feedback, o seu retorno, para ver como é que você está recebendo aí a sua transmissão. Se você está vendo, o som está bom, enfim, vai dando, durante essa live, vai dando o seu feedback. E você vai estar ajudando a gente a melhorar esse nosso esquema, esse nosso sistema, né? Não é um sistema muito fácil, então nós vamos testá-lo e vamos aprender fazendo, ok? Nós vamos orar agora e você também já vai deixando o seu pedido de oração lá no seu, ali no grupo do Facebook, aliás, no grupo da igreja, mas se você não estiver no grupo da igreja, põe no Facebook também, que a gente vai, no final na metade do culto, a gente vai estar orando por esses pedidos de oração. Vamos orar agora? Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de poder te servir. Queremos pedir a ti, Senhor Deus, que tu nos ajude para que possamos glorificar o teu santo nome de maneira santa, de maneira agradável a ti. Não temos a alegria nem o prazer de termos os irmãos aqui ainda, mas te pedimos, Senhor Deus, que assim que houver condições, nós possamos ter todos os irmãos aqui, para todos juntos estudarmos a palavra de Deus e todos juntos podermos glorificar o teu santo nome, Senhor. E aí nós saberemos, Senhor Deus, como é bom estarmos juntos, porque tu criaste a igreja para ter comunhão. E queira Deus, queiras tu, Senhor Deus, que nós tenhamos aprendido a dar valor à igreja que tu nos deu, para que possamos, Senhor Deus, glorificar o teu santo nome com a mesma, através da mesma. Quero te pedir, Senhor Deus, por todos aqueles que estarão assistindo essa live, para que todos sejam abençoados nas suas casas, Senhor Deus, e nesse momento, cada casa dos irmãos é um templo ao Senhor, onde nós estaremos louvando e engrandecendo o teu santo nome, Senhor, através de cada casa ligada ao nosso Facebook. Nós te pedimos, querido Deus, que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, porque certamente eles incomodam a ti, Senhor Deus,
tanto que levaram Jesus Cristo à cruz e todo o sangue de Jesus ali derramado. Hoje, Senhor Deus, nós podemos ter fé e confiança de que este sangue derramado nos dá, Senhor Deus, a libertação do pecado, o perdão pleno, absoluto e definitivo do pecado. E nós confiamos em Ti, Senhor Deus, e pedimos a Tua misericórdia sobre a nossa vida e sobre a vida de cada um dos irmãos que estão online nesse momento, Senhor Deus, e aqueles que verão esse vídeo que fica gravado no YouTube. Queremos Te agradecer, querido Deus, por termos toda essa condição de podermos transmitir, Senhor Deus, a Tua palavra a todas as pessoas através dos meios eletrônicos. Agradecer, Senhor Deus, porque através desse meio também alcançamos muitas pessoas, Senhor Deus, que nós não alcançaríamos e que estão longe de nós, mas que agora, Senhor Deus, estão nos prestigiando com as lives, estão conosco. E quero te pedir, Senhor Deus, que assim continue e nos dê sabedoria, condições, amor, para podermos continuar fazendo esse trabalho, mesmo depois em que a normalidade dos cultos vier a acontecer, Senhor Deus. Obrigado por esse dia lindo, ensolarado, que nós estamos vivendo. E mais uma vez, muito obrigado pela saúde, pela bênção de podermos viver para Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos muito agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Tem condições de soltar música já ou não? Então nós vamos agora, nossa primeira participação musical. Eu não tenho o nome da música aqui, mas os irmãos vão poder assistir. Tu és soberano, é isso? Não? Não, ainda não soltou. É que nós estamos fazendo os testes. Enquanto eles vão soltando os testes aí, eu quero avisar os irmãos que eu estive essa semana, na quinta-feira, na Igreja Batista Independente. E lá, eles tiveram a presença de 15 pessoas, espalhadas pelo templo, né? Cada um numa cadeira, com distanciamento de até 2 metros. E nós vamos aguardar o dia 30 de maio, quando terminar, pelo menos oficialmente, esse período da quarentena. Não sei se o governo vai adiar mais ou não, mas nós vamos fazer esse teste também. Então, os irmãos vão ter oportunidade de se inscrever. Por exemplo, você quer participar no culto de quarta-feira, você coloca no grupo, eu vou. E aí, quando nós tivermos um número limitado, quando preencher aqueles, os irmãos terão que vir. Aquele que se inscreveu tem que vir, né? E estar presente. E aqueles que não se inscreveram não poderão vir. E aí a gente faz isso com a escola dominical, faz no culto domingo à noite. Mas isso só lá no mês de junho, ok? Então nós vamos agir dessa maneira, ok, meus irmãos? Assim que der para soltar música, os irmãos me avisam. Ainda não. Então vamos ler o Salmo número 51. Os irmãos aí que têm Bíblia em casa, abram aí a sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo.
no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze-me a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo é um salmo de confissão, que o apóstolo, que o rei Davi fez logo depois que ele teve consciência do seu pecado cometido contra Betseba e o seu marido Urias. Ele adulterou com Betseba e depois colocou Urias na frente da batalha para que ele morresse, e ele morreu. Então foi adultério e assassinato. Mas toda e qualquer pessoa que se arrepende de verdade do pecado pode, quando realmente está arrependido, chegar diante de Deus e buscar o perdão de Deus. Davi alcançou esse perdão. O Salmo 32 também trata da mesma maneira, né? Então, uma das coisas mais extraordinárias, com certeza a mais extraordinária, é estarmos juntos, tendo condições de apresentar diante de Deus qualquer um dos nossos pecados. Qualquer pecado. Não tem restrição nenhuma. Então, qualquer pecado nosso pode ser colocado diante de Deus, né? Então, que esse salmo nos ensine a nos arrependermos e também ter certeza do perdão de Deus, né? O que eu acho muito interessante é que Deus não deixa, como é que eu vou dizer? Deus não guardou, não escondeu o pecado dos seus servos. Eles estão todos registrados na Bíblia, na palavra de Deus. E é claro, que Deus tratou desses pecados. Ele não deixou passar esses pecados, né? Então Deus agiu, está agindo, sempre vai agir dessa maneira, ok? Então que Deus nos abençoe através desse salmo e que nós possamos glorificar a Deus de maneira especial também em busca do perdão dos nossos pecados. Amém? Ainda não, meus irmãos? Tá difícil, né? Eu vou entrar na lição, então. Aí, irmãos, que tem um sistema aqui que eles estão trabalhando para ver se conseguem rodar música. Mas eles não estão conseguindo, né? Como eu disse, estão aprendendo ainda de como fazer isso. Então, nós estamos em testes. Mas eu vou já, então, não dá para esperar, né? E já para os nossos
nosso estudo bíblico. E hoje o estudo bíblico ele é bem doutrinário. Ele é muito doutrinário. Está na revista O Espírito Santo, da série Doutrinas, né, Espírito Santo, da editora Cristã Evangélica. E nós temos feito algumas lições que foram colocadas, já estão gravadas dessa mesma revista. A gente tem usado, um domingo a gente usa a revista dos jovens e dos homens, e outro domingo a gente usa a revista das mulheres. Para quem não está familiarizado com a nossa igreja, os nossos visitantes que sempre nos assistem, todo domingo de manhã a gente tem a escola bíblica dominical. E nós temos salas de aula, onde temos grupos aprendendo a Bíblia através dessas revistas. E aí são grupos de jovens, grupos de adolescentes, grupos de crianças, geralmente 2 ou 3 classes de crianças, conforme a idade, grupo de mulheres, né, que as nossas irmãs têm uma sala, e grupo de homens, também as irmãs têm uma sala, e elas estão, então ali aprendem a Bíblia, a palavra de Deus, todos aprendem juntos a palavra de Deus. Isso é todo domingo de manhã, não tem férias, a gente tem a escola bíblica dominical, e sempre apoiados por revistas como estas, e de vários assuntos. Por isso que hoje, o objetivo principal da escola bíblica dominical é ensinar a Bíblia, é ensinar doutrina bíblica, né? E o nosso objetivo hoje é esse. Irmãos, quando eu estava para me formar no seminário, eu tive um problema, né? Eu tive uma luta, porque uma das coisas que mais tem dividido igrejas, principalmente no século XX, e tem dividido igrejas até hoje, formando 2 grupos distintos de evangélicos, nós temos os evangélicos tradicionais e os evangélicos pentecostais e neopentecostais. E eles têm uma visão diferente da doutrina do Espírito Santo. E quando eu estava para me formar, eu entrei nessa situação. Quem está certo? O que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo? O que é a doutrina do Espírito Santo, biblicamente falando? Não pensando nas igrejas tradicionais, nem pensando nas igrejas pentecostais ou neopentecostais. Nós queríamos eu queria ter uma definição bíblica para mim, para poder entrar no ministério já com isso formado na minha cabeça e poder entender claramente e não ser parte de uma eventual divisão de igreja ou coisas do gênero, né? Então eu fiz isso e fiz o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, em cima da doutrina do Espírito Santo, e especialmente sobre os pontos polêmicos acerca da doutrina do Espírito Santo. E depois, quando o MEC passou a reconhecer os cursos de teologia, eu fiz a minha convalidação através da Universidade de Filadélfia de Londrina, no Paraná, Unifil, e eu repeti a mesma tese, porque lá no começo, em 1989, lá tinha muito pouco material dos irmãos pentecostais, não tinha livros, não tinha nada. Então não tinha como consultar, pesquisar. E o que tinha era uma coisa muito superficial. E aí, agora, com muito mais material escrito, inclusive por pentecostais, então eu pude refazer, e o interessante é que a conclusão é a mesma, né? Porque
o trabalho de pesquisa ele tem que ser sério. Você tem que evitar a todo custo os seus achismos e a sua influência religiosa de origem, né? Então, meus irmãos, vamos começar então sobre a lição sobre o batismo com o Espírito Santo. E a minha tese foi em cima disso, mas eu vou seguir essa revista que coincide com aquilo que eu creio, né? O batismo com o Espírito Santo, ele aconteceu a primeira vez no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes não é nada mais do que 50 dias, né? E depois da Páscoa, 50 dias depois, os judeus tinham uma festa, chamada Festa de Pentecostes, ou Festa da Colheita, e eles então tiveram nessa festa que a descida do Espírito Santo aconteceu lá em Atos 2, que a gente tem todo o relato ali, pela primeira vez. E a partir daquele momento, o Espírito Santo passa a iniciar o seu ministério junto à Igreja de Jesus Cristo. E ele está nesse ministério até hoje. Lembrando que nós já estudamos que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, tem todos os atributos de Deus, e o Espírito Santo é o que hoje atua para a glória de Jesus Cristo, e esse, por sua vez, atuou quando aqui na terra estava, em pessoa, em carne, atuou para a glória de Deus. Lembrando que Jesus Cristo é onipresente, onisciente, onipotente. O Espírito Santo é onipresente, onisciente, onipotente, e o Deus Pai, logicamente, é onipresente, onipotente, onisciente. Então, nós temos a Trindade funcionando perfeitamente, todos eles repetindo o mesmo atributo. Isso significa que quando você fala com Deus, está falando com Jesus Cristo, está falando com o Espírito Santo. Se você fala com Jesus Cristo, falando com Deus, com o Espírito Santo. Você fala com o Espírito Santo, você está falando com Deus e com Jesus Cristo. Então, todos eles estão presentes sempre diante de nós, né? Eu quero convidá-los a abrirem o texto básico da lição de hoje, escrita pelo pastor João Arantes Costa, em 1 Coríntios 12, 13 a 31. Na verdade, eu vou começar a ler 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 31, né? Que é a unidade orgânica da igreja, né? Nós vamos ler esse texto e será o texto que nós vamos usar hoje para nosso estudo. Diz assim a palavra de Deus: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Porém, pelo contrário, os membros do corpo que parecem fracos são necessários,
e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Esse é o texto básico, e aqui eu quero destacar que toda vez que o texto aqui fala, e Paulo tinha essa visão de corpo, ele está falando da igreja. Então, ele está ensinando sobre a igreja como corpo de Cristo, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? Então, faz essa alusão do corpo humano, a necessidade de cada membro do corpo humano para ser perfeito, funcional, e também a importância de cada membro, mesmo, que é interessante nesse texto, é que os que aparentemente são menos importantes são revestidos de maior honra, de maior glória. Então, irmãos, ninguém como membro da igreja, ou sendo parte da igreja, pode dizer que não tem importância. Aliás, pela ideia desse texto aqui, se você prestou bem atenção e meditar nesse texto, você vai perceber que as pessoas que humanamente a gente considera menos importantes acabam sendo as pessoas mais importantes. Mas, dada essa preliminar, nós vamos agora ao texto bíblico. O versículo-chave, e é a chave dessa doutrina a respeito do batismo com o Espírito Santo, é o versículo 13 de 1 Coríntios 12, né? Que diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, para começar essa lição, vem essa afirmação bíblica. Todas as pessoas que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador foram e estão batizadas no Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Todas as pessoas. Não é eu que digo, é só você ler o texto aqui em 1 Coríntios 12, versículo 13. Diz aí, todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, nós fomos batizados pelo Espírito Santo e nós fazemos parte do corpo que é a igreja. Todos, toda pessoa. Não é como em alguns movimentos, algumas igrejas, alguns são batizados no Espírito Santo, outros não. E esses que não são, têm que buscar o batismo no Espírito Santo. Aqui a Bíblia diz, todos fomos batizados em um só corpo. Todos. Em todos nós, e a todos nós foi dado
foi dado beber de um só Espírito. Então, meus amados irmãos, esse é o princípio geral e que a Bíblia coloca, né? Não é uma colocação apenas de uma convicção pessoal, ou da Igreja Batista, ou luterana, ou presbiteriana, ou enfim, das igrejas tradicionais. Não, é Bíblia. E Bíblia é a base do nosso entendimento, né, meus irmãos? Então, vamos detalhar um pouco isso mais, né? Vamos tentar responder aqui 3 perguntas. Como podemos reconhecer a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo? Segunda pergunta. Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo pode ser perdido e a pessoa rebatizada? Certamente, nós estamos diante de um assunto, como já deixei claro aqui, de um assunto extremamente polêmico e muito difícil. E a lição de hoje não vai encerrar todo o assunto, né? Mas nós temos que enfrentar esse assunto, né? A constatação da realidade, dessa divergência acerca dessa doutrina do Espírito Santo, é que existem muitos grupos diferentes de igrejas e de pessoas que têm perspectivas teológicas sobre o Espírito Santo diferentes. Eu pessoalmente acho isso uma incoerência, porque se houvesse um estudo bíblico realmente sério, nós creríamos todos da mesma maneira. Eu não creio que haveria qualquer divergência nesse sentido aqui. E a pergunta às vezes é o seguinte: eu sou batizado com o Espírito Santo? Eu sou batizado pelo Espírito Santo? Ou sou batizado no Espírito Santo? Nós precisamos estar, então, dispostos a estudar essa lição de mente aberta e tirar da nossa cabeça as influências que eventualmente nós temos e que nós aprendemos do meio religioso em que a gente veio, né? Quero dizer desde já que nós, como Igreja Batista Central em Ilha Solteira, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, efetuado no momento da conversão a Jesus Cristo, e por esse Espírito a pessoa é introduzida ao corpo de Cristo, que é a igreja, né? Ela passa a ser parte da igreja. E é dessa forma como nós cremos aqui. E essa é uma doutrina que a maioria das igrejas batistas tem defendido, pelo menos as igrejas batistas tradicionais, né? Então, o ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo consta do seguinte, e eu vou ler agora alguns textos bíblicos para a gente entender. 1 Coríntios 12, 13, que está no texto aqui que 12, 13, que eu li, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu sei que está repetindo, é um pouco repetitivo, mas é importante. O destaque é: fomos todos batizados em um só Espírito. E aqui tem algumas coisas a observar. Toda e qualquer pessoa, quer judeus, por que fala judeus? Porque os judeus, eles achavam que só eles tinham o Espírito Santo, e que só eles tinham Deus, que o Messias que deveria vir, que eles oficialmente ainda estão aguardando até hoje, tem muito judeu convertido a Cristo, né? Eles achavam que Deus era só para eles. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho que esse tipo de coisa foi quebrado.
quer gregos. Os gregos não eram judeus, mas naquele tempo eles eram os filósofos. Eles achavam que eles eram os dominadores da sabedoria, que eles entendiam tudo sobre Deus. Aí você só lê Aristóteles, você só lê esses filósofos antigos, Sócrates, Aristóteles, Platão e assim por diante, né? Quer escravos, quer ser livres. Ou seja, as pessoas mais humildes eram os escravos. As pessoas mais pobres, mais humildes, eram os escravos. Os livres, geralmente, eram as pessoas que eram donas de escravos ou não tinham, ou não eram escravizadas. Isso aqui quer dizer o seguinte: toda e qualquer pessoa, não importa a raça, não importa a cor da pele, não importa a origem, não importa nada. Toda pessoa que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, sobre ela desceu o Espírito Santo de Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é a obra pelo qual o Espírito coloca o crente numa inseparável união com Cristo. O Espírito, ele coloca a gente junto com Cristo e isto nunca mais pode ser separado, nunca mais pode ser retirado. É a obra pelo qual o Espírito Santo, então, tem trabalhado. Então, é uma união inseparável, fazendo a gente membro do seu corpo espiritual, que é a igreja. A igreja, ela tem que ser entendida de duas maneiras. Primeira, existe uma igreja formada por todos os crentes, por todas as pessoas que creem em Cristo Jesus. Volto a dizer, a palavra crente não é porque é da Assembleia ou porque é da Batista ou de não. A palavra crente é toda pessoa que crê em Cristo Jesus, daí crente, né? No caso aqui, crentes em Cristo Jesus. Porque há crentes em Allan Kardec, há crentes em Buda, há crentes, enfim, em outras entidades. Mas nós somos crentes em Cristo Jesus. Então toda pessoa que crê em Cristo Jesus está inserido no corpo amplo da igreja, que é formado por todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, todas. E também tem a igreja local, que é a igreja visível, né? E onde as pessoas são abrigadas, onde as pessoas passam a fazer parte e passam a atuar ali com seus dons, suas capacidades, e ali são alimentadas através dos seus pastores, através das pessoas que ensinam a palavra de Deus, né? Então, nós somos um corpo espiritual que é a igreja. Tanto a igreja que compõe todas as pessoas que creem, de todas as denominações, como também as igrejas locais, que são as que nós frequentamos, onde nós estamos, onde existe a nossa relação. O batismo do Espírito Santo é frequentemente também confundido com a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, eu creio que ela se dá no momento do batismo. Mas tem um texto bíblico que eu acabei não separando aqui, que tem uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Né? Ali faz inclusive uma comparação que coloca o seguinte: em vez de você ficar bêbado com vinho, com bebidas alcoólicas, você deve ser cheio do Espírito Santo, ou seja, estar embebido do Espírito Santo. E eu gosto também de fazer a seguinte comparação. Uma pessoa que vive bêbada, mesmo que ela tome um banho bem tomado, tudo, a gente, quando está na presença dela, sente o cheiro daquele álcool impregnado no corpo daquela pessoa. Essa é a mesma ideia. Batismo, na verdade, dá essa ideia. É como se alguém fosse mergulhado completamente dentro disso. Então, a ideia é que a pessoa seja tomada pelo Espírito Santo e não por bebidas alcoólicas ou outras coisas, né? Nessa comparação. Então, plenitude do Espírito Santo é quando a gente está pleno do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem plena
liberdade de agir na nossa vida. Nós, numa lição passada, que está gravada, estudamos que a gente pode até extinguir a ação do Espírito Santo, né? Mas a plenitude é quando o Espírito Santo tem toda a liberdade para agir, nos usar, para pregar o Evangelho, fazer aquilo que Jesus Cristo quer que a gente faça. É interessante que há somente 7 passagens no Novo Testamento que falam diretamente desse assunto. E essas 7 passagens podem ser divididas em 3 grupos, né? O batismo, primeiro grupo, o batismo do Espírito Santo como acontecimento futuro. E aí a gente tem em Mateus 3, 11, em Marcos 1, versículos 7 e 8, em Lucas 3, 6, em João 1, 33, em Atos 1, 4 e 5. Eu vou ler só um desses 3 textos, porque eles, na verdade, falam todos do mesmo acontecimento. João 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. Se você quiser abrir lá comigo, diz assim. Evangelho de João 1, 33. Eu vou ler o 32 também, para a gente entender. E João, aqui diz, João Batista testemunhou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui é um testemunho de João Batista no momento que ele batizou Jesus Cristo. E ele viu o Espírito Santo em forma de uma pomba descer sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? E ali, naquele momento, a Trindade se faz presente. A voz, Deus falando, né? Esse é o meu filho em quem me comprazo, né? A pomba, que representa o Espírito Santo de forma corpórea e viva, visível, aliás, desce sobre Jesus Cristo no momento do batismo e o próprio Senhor Jesus Cristo ali presente. Então, é bem claramente configurada a Trindade ali, perfeitamente agindo. Então, o Espírito Santo, então vem, esses textos, eles configuram aquilo que haveria de acontecer e que aconteceu exatamente no dia de Pentecostes. O segundo grupo, o batismo do Espírito Santo como cumprimento das promessas de João Batista. E aqui quero também convidá-los a abrirem a Bíblia em Atos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Atos 11, 15 a 17. Atos 11, 15 a 17, diz assim. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aqui está o testemunho do apóstolo Paulo, quando ele se converteu, os irmãos sabem a história da conversão dele, então ele dá testemunho de como recebeu o Espírito Santo, como o Espírito Santo veio sobre ele, né? Então, Deus concedeu o dom do Espírito Santo, né, no momento que veio a crer em Cristo Jesus. Aqui diz claramente, e se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus. Quando cremos no Senhor Jesus. O dom do Espírito Santo foi dado
quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo com cumprimento da promessa que João Batista já tinha dado. Depois, o outro grupo, o batismo no Espírito Santo como uma experiência mais ampla a todos os crentes, que também está nesse texto, né? Que eram, aqui no primeiro, em Atos 11, 15 a 17, né? Então, Deus outorgou a todos que creram no Senhor Jesus Cristo, né? Então, todos foram envolvidos com o Espírito Santo. E no momento em que creram em Cristo Jesus. Mas tem um grupo, pelo menos 3 ou 4 situações aqui, que aparecem na Bíblia, que aparentemente aquelas pessoas foram batizadas no Espírito Santo depois que elas creram no Espírito Santo, creram em Cristo Jesus. Aparentemente. Então eu vou levantar esses casos e vou colocar a argumentação para a nossa compreensão aqui. Primeiro caso, está em Atos 8, que eu quero trazer para vocês. Em Atos 8, Filipe, que era um dos diáconos, um homem cheio do Espírito Santo, ele vai para Samaria e vai pregar o evangelho em Samaria. Filipe não tinha muito compromisso com o judaísmo, porque ele não era judeu, e então ele vai para Samaria. E lá começa um movimento, através da pregação de Filipe, e muitas pessoas acabam aceitando a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas pessoas se convertem a Cristo. E diz lá em Atos 8, 17, né? Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Filipe já tinha pregado, o movimento cresceu, e os apóstolos que estavam em Jerusalém perceberam e ficaram sabendo que tinha gente que não era judeu, na verdade eram meio judeus, né? Samaritanos estavam se convertendo a Cristo. Como assim? Porque na cabeça dos judeus, dos discípulos, ainda tinha aquele preconceito, por isso que a gente fala, a gente tem que tirar o preconceito da nossa cabeça, de que o evangelho de Jesus Cristo, o Messias, ele veio só para os judeus. E aquela ideia de que o Messias veio só para os judeus para dominar o mundo. Através do Messias, os judeus iriam dominar o mundo. Pelo menos essa esperança era e ainda é a esperança dos judeus que hoje não creem em Cristo Jesus. Mas aí Filipe vai para Samaria. Os samaritanos eram uma mistura, era uma raça misturada de judeus e não judeus. E os judeus não gostavam dos samaritanos, porque eles achavam que os samaritanos eram amaldiçoados porque eles se misturaram com os judeus. E o judeu tinha que ser puro, né? Aí tinha toda essa questão racista. Mas o evangelho de Jesus Cristo veio para todos, né? Como nós lemos já no texto anterior. O evangelho de Jesus já veio para todos. Então, o que aconteceu? Lá em Jerusalém, os apóstolos, eles destacam Pedro e João, né? E eles vão lá para Jerusalém, para Samaria, para ver o que estava acontecendo lá com Filipe. Então, eles chegam lá, eles veem todo o trabalho que o Espírito, que Deus estava fazendo através de Filipe. Então, eles oram sobre todos aqueles convertidos e então desce sobre eles o Espírito Santo. Duas coisas a observar. Primeira, essa descida do Espírito Santo não é igual à descida do Espírito Santo em Atos 9, em Atos 2. Não aconteceram barulhos, não aconteceram línguas como de fogo e outras coisas que ali aconteceram. O que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre eles, né? E isso quebrou uma barreira.
Pedro, João e todos os apóstolos, eles passam a crer que o Evangelho de Jesus Cristo é também para os samaritanos, que eram meio-judeus. Vejam bem, eram meio-judeus. E o Evangelho também seria para eles. Então, quebra-se esse preconceito. E esse preconceito era muito forte. Tanto é que quem conhece um pouco de geografia daquele tempo, vocês veem que Samaria fica no meio entre Judá e Jerusalém em cima, né? E para as pessoas que estavam em Judá e ir para Jerusalém, eles tinham que passar por meio da Samaria ou dar a volta por fora. E a maioria dos judeus viajavam às vezes dias a mais para dar a volta por fora e não entrar por meio da Samaria, né? Então, havia esse preconceito entre eles. O Evangelho quebrou a primeira barreira, quando o Espírito Santo visivelmente apareceu para os apóstolos, para os não-judeus ou meio-judeus, né? Em Atos 9, temos uma outra exceção, né? E aqui foi a conversão de Paulo. Em Atos 9, nós temos toda a história de Paulo, né? Paulo se converte a Cristo Jesus, Jesus Cristo fala com ele no caminho de Damasco, e ele então literalmente tem aquela visão, e Jesus fala para ele, né, no versículo 6 do capítulo 9, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Essa expressão, para mim, é muito importante. Te dirão o que te convém fazer. Ou seja, Jesus diz, vá para a cidade, fica lá, e alguém vai lá e vai dizer para você o que você tem que fazer. E foi o que aconteceu. Depois Ananias foi até Damasco, e lá conversou com Paulo, né? Provavelmente explicou tudo aquilo, orou por Paulo, que estava cego. Paulo foi curado da cegueira, e aí ele recebe, então, o Espírito Santo, que está dito aqui no versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as suas mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e tornou a ver. Levantou-se e foi batizado. E aqui ele foi batizado nas águas e já recebeu o Espírito Santo. Então, na minha concepção, é nesse momento que Paulo entende o que aconteceu com ele, e ele recebe, então, a Jesus como Senhor da sua vida, e ele é batizado no Espírito Santo como consequência natural. Terceiro caso, Paulo passou, está em Atos 19, temos os apóstolos de Apolo, né? Paulo passou em Éfeso e encontrou 12 discípulos que não tinham recebido o Espírito Santo. O texto deixa claro que esses homens não conheciam sobre o Espírito Santo, eles nem sabiam da existência do Espírito Santo, né? Tenney chama esses homens de crentes retardários. Então Paulo ora por eles, né? E eles também recebem o Espírito Santo. Na verdade, eles foram evangelizados ali, foram ensinados por Paulo sobre Jesus Cristo, e eles então recebem, assim, no momento da sua conversão, o Espírito Santo. Em quarto lugar, que aí para mim quebra um outro preconceito, é a casa de Cornélio, né? E aqui nós temos em Atos
10, né, que conta a conversão de Cornélio. Cornélio era um centurião da corte, era um romano, não era judeu, não tinha nada de judeu, e ele era um temente a Deus, ele era muito temente a Deus, ele, sua família e tudo mais. E ele tem uma visão, uma visitação, na verdade, onde os anjos chegam para ele e dizem, olha, manda pessoas para tal lugar e manda chamar Pedro, lá para Jerusalém, e manda chamar Pedro. E eles então, porque as suas orações foram ouvidas, e vai te orientar. Aí então, o que aconteceu? Cornélio manda as pessoas atrás de Pedro, e Pedro recebe uma visão também. Lembra daquela visão? Que Pedro recebeu a visão, onde descia um pano com animais impuros. E os judeus tinham alguns animais que eles não comiam, né, a sua carne. A mais conhecida é carne de porco, por exemplo. Então tinha animais impuros ali, e a ordem era a seguinte: Pedro mata e come. Aí Pedro, de forma nenhuma, eu sou judeu, eu jamais comeria carne impura. Aí temos a famosa frase, né, que diz, não tornes impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, se Deus diz que pode comer, né? Então, esse assunto. Aí ele vai e ainda quando ele termina de ter essa visão, né, de Cornélio, chegam os homens, essa visão, né, do pano, que desceu, eu acho, 3 vezes, né, e a mesma ordem 3 vezes, e aí chegam os enviados de Cornélio. E aí ele estava pronto, porque Pedro, de outra maneira, não iria. Pedro era um judeu, ele ainda tinha muito forte dentro dele os judeus, apesar dos samaritanos que ele teve a experiência. Então na cabeça dele bom, os samaritanos se converteram porque eles têm sangue judeu, apesar de estar misturado. Então para eles também é a salvação. Agora, Cornélio não tinha nenhum sangue judeu, ele era romano e era um oficial romano, então era impossível na cabeça dele ser um romano, sem nenhuma conexão com o judaísmo, receber o Espírito Santo. E aí, o que aconteceu? Ele vai até a casa de Cornélio e ainda diz, de forma alguma um judeu poderia entrar dentro da tua casa. Cornélio reuniu toda a família dele ali, estava todo mundo ali. E aí ele explica o plano de salvação, ora por eles, pessoas aceitam Jesus, ele ora por eles e todos recebem o Espírito Santo. E aí quebra mais um preconceito, mais uma barreira que havia no relacionamento de judeus com não judeus. Ou seja, o evangelho de Jesus Cristo é para todos. É para judeus, para meio-judeus e para não judeus. Ou seja, qualquer pessoa no mundo, a partir desse momento, Pedro entende isso. Tanto é que mais tarde ele vai dizer que era o apóstolo aos gentios, né? O gentio é o não judeu. Então eles saem pregando o evangelho de Jesus Cristo pelo mundo todo. E é graças a isso, graças a essa ação do Espírito Santo, a sábia ação de Deus na vida das pessoas, que o Espírito Santo, que o evangelho chegou até nós, e nós temos o Espírito Santo, todos nós, a partir do momento da nossa conversão a Cristo Jesus. Entendido essa parte, se você tiver dúvidas, você entra em contato, a gente pode aprofundar esse estudo aqui, irmãos. Em terceiro ensino que eu quero deixar aqui hoje, só lembrando que o primeiro ensino, o ensino bíblico sobre o batismo com o Espírito Santo. Segundo ensino, as possíveis exceções. Terceiro ensino, um só batismo. Aqui tratamos do fundamento da unidade da igreja, como corpo vivo de Cristo. No mesmo nível dos outros elementos,
um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que formam esse, esse, esse um só, formam o alicerce do cristianismo, um só batismo. O texto bíblico, Efésios capítulo 4, eu quero ler para os irmãos esse texto, Efésios capítulo 4, de 4 a 6, que diz assim, que é exatamente o texto bíblico disso aqui que eu coloquei, né? Eu vou ler de 3 em diante. Diz assim: esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o texto que mostra a unidade que a Igreja de Cristo precisa ter. É o nivelamento desses elementos que compõem o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, como nós lemos lá em 1 Coríntios 12, 13. Tudo isso forma um só corpo. Então é inconcebível essas divisões. Eu creio até que as denominações podem até existir para tornar eficiente a pregação do Evangelho a todas as criaturas. De posicionamento doutrinário não é bíblica. A Bíblia tem um ensino só, né? E esse ensino que qualquer igreja deve seguir. Com isso, meus irmãos, eu afirmo que não se deve, e é pecado contra Deus, usar o batismo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como motivo para dividir igrejas, para dividir pessoas, para um achar que tem o Espírito Santo e outro não tem, coisas assim. Veja bem, em todo esse estudo eu não falei nada sobre dons. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo são ferramentas para nós trabalharmos na Igreja de Cristo Jesus. Elas não são evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo é Gálatas 5, 22 em diante, que é santidade, pureza, bondade, amor, toda aquela sequência. Isso é evidente do Espírito Santo. E a maior evidência do Espírito Santo é exatamente você crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meus amados irmãos, você creu em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo. Ele está na sua vida. E isso tem uma lógica também. A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Diz. Isso significa dizer o seguinte, que se não fosse a ação do Espírito Santo na sua vida, você não se converteria a Cristo Jesus. Você não encontraria Jesus Cristo na sua vida. Não haveria salvação. Por nosso esforço não nos leva à conversão a Cristo Jesus. O nosso esforço não nos leva aos pés de Jesus. Se você se converteu, foi o Espírito Santo que convenceu você. E você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É obra do Espírito Santo. Ele agiu no seu coração, na sua mente, na sua vida. E você se converteu a Cristo. Você foi convencido da verdade que é Jesus Cristo. Foi convencido da vida que é Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você está no caminho, que é Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, para nós encerrarmos essa lição de hoje, nós vamos dar uma resumida. Alguns fatos importantes eu quero colocar aqui
a respeito do Espírito Santo. Pelo batismo do Espírito Santo, os crentes são unidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Tem vários textos bíblicos aqui, você pode conferir, nós já lemos 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 17, Romanos 6, 14, Colossenses 2, 9 e Efésios 4, 4 a 6, que nós lemos agora. Então, o Espírito Santo une os crentes em Cristo Jesus em igreja. Então, há pessoas que acham que não precisam de igreja, há pessoas que acham que igreja não sei o quê, não sei o quê. Não. Pessoas que têm o Espírito Santo, elas vão à igreja. Elas querem estar na igreja. Elas não vão ficar afastadas de igreja. Então, se tem alguém afastado de igreja, não quer saber de igreja, porque tem algum problema lá com gente, essa pessoa não é crente, não é convertida em Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo leva para a igreja. Então, se você tem o Espírito Santo, você vai para a igreja. Segunda lição: todo verdadeiro crente é batizado com o Espírito Santo. Todo crente verdadeiro, aquele que realmente, genuinamente convertido. Porque tem crente que não é convertido. Ele acredita em Deus, o diabo também acredita e treme diante de Deus. E tem muitas pessoas que estão em igrejas, que frequentam igrejas, que não tem nada a ver com fé em Cristo Jesus. Não creem em Cristo Jesus. Acham que creem, mas não creem, né? Então, meus irmãos, todo crente batizado, crente verdadeiro, é batizado com o Espírito Santo de Cristo Jesus. Terceiro, o batismo com o Espírito Santo é um ato único. Ele acontece uma só vez. Então, e aí combate uma outra doutrina que a gente tem visto de peregrinação. O Espírito Santo, ele toma conta da vida da pessoa e fica ali. Ele não vai sair e depois voltar, vai sair e depois voltar. Então, aquela ideia, né, de que o Espírito Santo saiu porque a pessoa se desviou. Mas agora a pessoa se reconciliou, então ela vai voltar vai voltar para a igreja, daí a pessoa é batizada no Espírito Santo de novo. Não, isso não existe. É só você ler Hebreus, você vai entender isso, né? Porque lá em Hebreus vai ensinar que a pessoa que se apostatou, que saiu do meio cristão, ela, para ser salva, Jesus teria que morrer novamente na cruz, fazer todo o processo novamente, e Hebreus diz que isso não vai acontecer, não faz. Mas eu creio de que, até baseado num texto de Hebreus, diz: nós não somos daqueles que se desviam, que apostatam da fé. Todo aquele que é cristão de verdade, está cheio do Espírito Santo, tem o Espírito Santo em si, ele não vai abandonar em momento algum da sua vida. O batismo com o Espírito Santo é um ato único, né? Quarto lugar, pelo batismo com o Espírito Santo, todo crente é posto no seu devido lugar no corpo de Cristo Jesus, né? Efésios capítulo 2, 19 a 22, acho que vale a pena a gente dar uma lida nesse texto. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, essa é a realidade. O batismo do Espírito Santo nos coloca em Cristo Jesus, conforme também a gente pode ver em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Quero ler também, esse vai ser o último versículo dessa lição. Gálatas 3, versículo 8, que diz assim: ora,
a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pronunciou o Evangelho a Abraão: a ti serão abençoados, em ti serão abençoados todos os povos. Então, mostrando que o Evangelho de Jesus é para todos os povos, ok? Nós vamos agora, espero que você tenha entendido essa lição. Acredito que, se você tiver dúvida, procure a gente pode aprofundar esses ensinos, sempre dizendo, Bíblia é a palavra de Deus, não é outra coisa. Não adianta me trazer experiência, não, mas eu tive uma experiência, a experiência é ótima, mas o que vale é o que a Bíblia ensina, ok? Então, nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo. Saber dos meninos aí, podemos ouvir uma música? Então nós vamos ouvir Sou Feliz, hino 398 do cantor cristão. Vamos ver se os meninos conseguiram trabalhar aí. E pode soltar, a hora que der você solta aí, tá? Se paisanas do céu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu
feliz com Jesus, meu Senhor. Oh, certo eu estou, apesar de aflições. Conseguimos, graças a Deus, tocar uma música. Vê se dá para tocar uma outra no final aqui, tá ok? Nós vamos agora, os pedidos de oração, tem como soltar aí, irmão? Então nós vamos aos pedidos de oração e logo a seguir a gente vai orar por esses pedidos de oração. O irmão Genésio pede oração por ele e pela esposa, Lourdes, que vai fazer uma cirurgia de catarata na próxima terça-feira, dia 19, no AME de Andradina. Para quem não é daqui de São Paulo, AME é uma espécie de ambulatório médico de especialidades. E temos esses AMEs em cidades espalhadas pelo estado de São Paulo e fazem essas cirurgias. A irmã Rosilda pede para continuar orando pela irmã dela, a Anice, que está ainda em estado grave, né? E pelo sobrinho Fábio, que está isolado em casa com tratamento. Todos eles têm problemas da Covid-19, do novo coronavírus. Então, nós vamos orar pela Anice. Também pedimos o caso da Covid, o Márcio ainda está internado em Araçatuba, né? Vamos continuar orando. E a Janaína, uma médica lá no Pará, sobrinha do irmão Oséias aqui da igreja, também pegou a Covid-19. Né? Então vamos orar pela Janaína, sobrinha do irmão Oséias. Oséias fala que é a filha moça que ele não teve. Né? Vamos continuar orando. Continuar orando também pela irmã Maria Correia, que está em recuperação ainda. A recuperação é lenta porque já bem idosa, né? Então é bastante, mais de 80 anos. Irmã Dalila também, conversei com ela ontem, ela está melhorando, mas ainda com limitações. A irmã Dalila também vai passar por um processo de reabilitação, né? Então vamos continuar orando. A irmã Oswaldina, a irmã Eunice passaram por cirurgias essa semana, e vamos continuar orando pela recuperação delas. Eram cirurgias oncológicas e eles vão passar por um processo, né, de recuperação e outros tratamentos para frente. O Lar Batista de Crianças, nós temos nosso Lar Batista de Crianças do Estado de São Paulo. Várias unidades, hoje atendemos mais de 1.400 crianças nessas unidades, também de várias formas. E aqui na nossa igreja a gente abençoa com ofertas e também com visitas o Lar Batista de Núbia Paulina, que fica a 200 e poucos quilômetros daqui, né? Então vamos orar pelo lar. E missões mundiais, nós estamos encerrando nossa campanha de missões esse mês. O tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus, né? E a divisa está em Filipenses 4, 4 e 5, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, né? Nós vamos agora, então, são esses os pedidos, né? Então nós vamos orar agora por esses pedidos. Quero que você vá colocando eles ali para eu lembrar, para não esquecer de nenhum deles. E você também em casa, se você tiver algum pedido que você não colocou aqui, você coloca aqui e nós vamos estar orando por esses. Coloca diante de Deus, né? Durante a nossa oração. Vai colocando enquanto eu estiver. Vamos orar então. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente tem de poder livremente, Senhor Deus, colocar diante de Ti todas as nossas dificuldades, nossas lutas. Eu quero nesse momento, Senhor Deus, pedir pela irmã Anice, que é irmã da irmã Rosilda, Senhor Deus, que ainda está internado em estado grave,
no Hospital das Clínicas em São Paulo. Tu tenha, Senhor Deus, misericórdia da vida dela. Tira, ela, Senhor Deus, dessa luta, curando ela. Senhor Deus, também o Fábio, sobrinho dela, que está em quarentena, que também possa, ele é profissional de saúde, tu estejas abençoando ele também. Peço pelo Márcio, Senhor Deus, que tem também lutado aí em Araçatuba bastante, e Senhor Deus, que tu tenhas misericórdia da vida dele, curando ele não só do coronavírus, mas os outros problemas de saúde que ele tem. Também quero te pedir pela Janaína, a médica lá do Pará, Senhor Deus, que por causa do trabalho que ela fez junto a pessoas infectadas pelo coronavírus, ela também acabou se infectando. Tu esteja, Senhor Deus, cuidando e curando ela dessa enfermidade que ela está passando. Senhor Deus, também quero te pedir que tu estejas abençoando, Senhor Deus, com a irmã Maria Correia, para que ela seja plenamente curada. Também a irmã Dalila, que está se recuperando. Quero te pedir também pelos demais pedidos aqui, o Lar Batista de Crianças, Senhor Deus, e que eles tenham recursos para poder manter as escolas, as unidades do lar funcionando, Senhor Deus. Peço também, Senhor, que tu estejas abençoando os missionários da Junta de Missões Nacionais, da Junta de Missões Mundiais, aliás, que nós temos a dificuldade do dólar subindo, Senhor Deus, e os recursos acabam, Senhor, sendo muito escassos. Que tu tenhas, Senhor Deus, misericórdia e faça com que as pessoas possam dar ofertas e investir na vida dos missionários, para que nenhum missionário precise retornar para o Brasil, Senhor Deus, e eles possam continuar no campo, sendo instrumentos de difusão da luz do Evangelho de Cristo Jesus àquelas pessoas. Queremos te pedir, Senhor, também pela cirurgia da Lourdes. Ela, na verdade, vai fazer uma de catarata no AME, mas também uma outra pequena cirurgia mais à frente, aqui em Ilha mesmo. Tu esteja, Senhor Deus, abençoando, dando tranquilidade a ela, paz ao seu coração, porque com certeza tu já estás agindo, Senhor Deus, para que tudo corra bem, Senhor. Abençoa a vida deles. E outros, Senhor Deus, que eventualmente eu tenha esquecido, que tu tenhas, Senhor Deus, a graça de abençoá-los da mesma maneira. E a todos, Senhor, te peço por aqueles que entraram hoje aqui, que nos assistiram nessa live. Quero te agradecer pelo pastor Klaus e pelo Paulo, que estão fazendo esse teste, tem aqui para fazer o melhor, para poder o evangelho chegar com qualidade na casa das pessoas. Te agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora nós vamos para o final do culto. Eu vou ler o nome dos irmãos que manifestaram aqui, porque tem gente que eu fico sabendo que não manifesta, então a gente não tem como saber. Mas que manifestaram, que a gente pode ver, é a Mônica e Osni, Miriam e Milton, Ed e Gervásio, Edneide e família, Oséias e Ana, né? Osângela Guedes, né? A irmã Cláudia, João Amaral e Dalila, Maria Cícera e Aparecida Freire. São esses que apareceram hoje aqui, né? E de visitas não tem ninguém. Então, esses foram que apareceram. Mas certamente outros também apareceram. A gente louva a Deus pela vida dos irmãos que estão nos assistindo nas lives. Então eu vou fazer a oração, dar a bênção, e logo depois, então, nós vamos ouvir e cantar juntos, se possível, o hino número 15 do Cantor Cristão, Exultação. Você já pode abrir lá, hino número 15 do Cantor Cristão. Lembrando que hoje à noite, às 7h30 da noite, a gente vai estar aqui novamente. E aí, creio eu, com o know-how do que foi aprendido hoje de manhã, aí, quem sabe, hoje é um pouco melhor, né? Então, nós vamos orar agora para dar a bênção aos irmãos.
Querido Deus, muito obrigado por essa manhã, pelo estudo da Tua Palavra, pelos irmãos que aqui estiveram, e aqueles que ainda vão assistir, que ficará gravado no YouTube. Que Tua graça esteja, Senhor Deus, sempre nos dando condições para continuarmos pregando o Evangelho de Jesus Cristo com toda a liberdade. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a vida de todos os irmãos e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos. Eles estão fazendo milagre aqui, né? Deus está abençoando e esse sistema. Então, tchau, meus irmãos. Não deu certo a música. Deus abençoe a todos e até a noite.